seu corpo todo dói? Existe uma sensação de boca seca, o coração palpitando, suor e a mente acelerada? Certamente as suas dores físicas e emocionais estão sendo provocadas por uma ansiedade crônica, uma epidemia instalada no Brasil e no mundo. E hoje eu estou aqui para ensinar 4 mandamentos que mais fizeram a diferença na minha vida e que já ajudaram meus alunos a vencerem as dores do estresse. Vamos juntos? Para a gente começar, deixa eu explicar algumas coisas aqui. Eu sou Kelly Lemos, fisioterapeuta há 20 anos e fiz 30 capacitações em saúde, entre elas Mindfulness pela Unifesp e Psicologia do Trauma. De início, o grande objetivo era ajudar meus pacientes do hospital em que eu atuava, atendendo os casos do pós-cirúrgico da ala de cirurgia ortopédica. Minha experiência mostrava que, apesar das lesões a serem tratadas eram concentradas no corpo, pernas, quadril, costas, havia também naqueles pacientes dores emocionais importantes que não poderiam ser desconsideradas. Medo, insegurança, sensação de abandono, tudo isso faz parte do corpo físico e também da saúde mental. E ficava cada vez mais claro para mim que o único lugar onde o cérebro aparece desconectado do corpo era nos livros de anatomia. E foi assim que eu busquei especializações que levavam em conta os aspectos emocionais dos meus pacientes e encontrei muitos caminhos para explorar. Foi então que aconteceu algo surpreendente. Para aprender a cuidar melhor dos meus pacientes, eu entendi que precisava primeiro ser a minha paciente número 0. Pois eu era uma pessoa extremamente ansiosa, uma ansiosa crônica, vivia em sobressalto e, claro, eu precisava dessa casa aqui em ordem para não ser aquele ditado que diz que em casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? Foi então que eu mergulhei também em mim, experimentando diversas técnicas e pude construir esse tratamento natural para alívio da dor crônica. E ele ganhou pilares importantes de cuidados com a mente e dores emocionais. E o objetivo dessa aula de hoje é apresentar para você os 4 mandamentos mais importantes que me ajudaram nessa caminhada. Só que antes você precisa entender por que eles funcionam, pois também é verdadeiro que não há cura sem o conhecimento. Então, sem parecer muito técnica aqui, deixa só eu contar como funciona uma mente ansiosa, você sabe? O funcionamento da mente ansiosa, olha, existe um complexo sistema dentro do seu cérebro chamado de sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo, então, ele é basicamente dividido em 2 sistemas, no simpático e no parasimpático. Então, deixa eu dar um exemplo para que você visualize como tudo funciona aí dentro de você. Pense num homem das cavernas que saía para caçar. Se ele encontrasse um leão faminto pronto para o ataque, o que você acha que acontecia? O corpo dele identificava esse perigo iminente e ele reagia quase de forma instintiva. As pupilas do homem dilatavam para que ele enxergasse bem o perigo, o coração acelerava para que ele ficasse pronto para agir. E imediatamente, mensageiros denominados neurotransmissores avisavam o cérebro: tá na hora de fugir, a luta é a última possibilidade, primeiro eu vou achar uma rota de saída daqui. Esses neurotransmissores, como exemplo a adrenalina e o cortisol, indicam que algo perigoso está acontecendo no ambiente. E para fugir ou lutar contra o leão, o cérebro dava aquele suporte para a briga, sabe? É como aquela injeção que fala: olha, o sangue tem que correr, os músculos têm que estar prontos, fique focado e concentrado para você escapar disso aqui. Então você precisa dar aquele pique, né, para correr ou lutar. E aí todas as articulações elas ficavam tensas e pronta para essa luta, né? A respiração ela acelera para trazer mais oxigênio para o seu corpo, porque você poderia ter um trabalho corporal intenso. E o cérebro, ele é muito complexo e ele reage muito mal quando precisa fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, diante dessa briga iminente, ele parava com todas as outras funções consideradas secundárias, focando só na necessidade de sobrevivência. Comer,
digerir, dormir, sorrir, pensar, decidir, deixou de ser prioritário. Quando é preciso sobreviver, nada disso importa, concorda? Bom, o leão então era enfrentado, seja na luta ou no escape rápido e veloz. E aqui uma pista: era movimentando o corpo, seja lutando, seja correndo, procurando abrigo, que o organismo conseguia registrar que a situação estava sendo superada, passando daquela situação de perigo para uma situação de segurança. Ufa, escapei do leão. Sem o leão por perto, o cérebro voltava pouco a pouco para o modo segurança, permitindo que o homem das cavernas voltasse a experimentar calma, liberasse aquele estresse do corpo para estar pronto para um outro desafio. Essa hora, o sistema parasimpático começa a agir e a chegar. A ação do sistema parasimpático ordena a liberação de neurotransmissores da tranquilidade e do bem-estar e do relaxamento. Quando eles estão na área, eles sinalizam aos soldados do ataque o cortisol e a adrenalina que podem se recolher, podem descansar. E esses neurotransmissores da calma, como o exemplo da serotonina e do GABA, eles são como bandeira branca, amor, eu peço paz. Eles avisam ao cérebro que tudo pode voltar à normalidade. Então, vem a sensação de calma e serenidade, músculos relaxados, o corpo volta com a circulação sanguínea normal. Em todos os órgãos, os músculos podem distensionar e estão prontos para o descanso. Agora sim, é possível descansar, se alimentar, desfrutar, contemplar a vida, estudar. Só que além de desfrutar da tranquilidade, também é preciso limpar a bagunça, né? Então, além do descanso, os neurotransmissores e antioxidantes também são liberados pelo parasimpático, responsáveis por fazer uma reparação no seu sistema, arrumar aquilo que ficou fora de ordem por necessidade e inteligência, mas colocando tudo no lugar, porque a luta e fuga deixa o seu corpo muito ativado, a gente fala assim. Sabendo disso, é fácil entender que sem o sistema de luta e fuga, certamente o homem das cavernas não sobreviveria ao leão e provavelmente a gente nem estaria aqui, não é verdade? Porém, ficou claro que tão importante como o sistema de luta ou de fuga é o sistema de reparação e de descanso também, porque sem ter o sistema da calma operante, não é possível reparar os danos que aquela preparação intensa exigiu do seu corpo. Tá bem, Kelly, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Eu não sou das cavernas, eu não encontro um leão. Ninguém sai por aí caçando leões, mas podem existir leões disfarçados no nosso estilo de vida atual. Campeão em mandar mensagens o tempo inteiro de luta e fuga para o seu cérebro. Quer ver só? Será que aquela reunião de trabalho pode se tornar um leão? Os compromissos, as jornadas, o trânsito direto são leões aí na sua vida? Os pensamentos e as preocupações com o que vai acontecer, o que será, o que vem, são leões? Aquela refeição industrializada que você come nem percebendo, poderia ser um leão atacando o seu corpo? Então, se você respondeu sim para algumas dessas questões, o seu corpo está no modo luta e fuga, que é regido pelo cortisol e adrenalina quase 24 horas por dia. Nesse ponto não há respiro, não há reparação, não há descanso, mesmo que você esteja dormindo. A respiração é sempre curta, o corpo está sempre tenso e os pensamentos sempre acelerados. E aí vem a insônia, a prisão de ventre, a falta de vínculo significativo, o isolamento, a irritação. É como se a sirene da luta e da fuga tivesse emperrada no sistema simpático, mandando mensagem de alerta para você o tempo todo. Além das próprias vivências tensas, os chamados leões da modernidade, outros fatores também enlouquecendo o sistema nervoso e impedindo que você chegue nesse resgate da calma. Quer ver? Excesso de barulho, informações em excesso e estímulos constantes acionando o seu sistema simpático, a alimentação ruim que não oferece os nutrientes essenciais nem para a luta e nem para a reparação. Essas atitudes emperram o simpático, a poluição da água, do ar
e até a poluição magnética são gatilhos. A ameaça com medo da violência, a insegurança nas cidades, o trabalho incansável, relacionamentos tóxicos e abusivos. E olha, eu não quero te desanimar não, eu estou trazendo esse panorama, mas você vivenciar isso, né? Você não está vivendo, você está sobrevivendo. E dessa maneira você vive sem encontrar formas de ativar o sistema da calma. É o que faz hoje. O mundo inteiro está afogado nessa epidemia de ansiedade e achar que é normal, que é assim. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais deprimido, amores. E após o intenso uso do mecanismo de luta e fuga emperrado, a fatura vai chegando de outras formas. Quem dá conta de enfrentar leões o tempo todo, ainda que imaginários? Então você entende porque, além de ansiosos, nós enfrentamos agora a epidemia da exaustão chamada de burnout? Nós gastamos toda a nossa munição para uma guerra que não veio, uma ameaça permanente do leão que nem existe. E o pior, com tanto desgaste, se o leão de fato surgir, será que a gente está pronto para encará-lo? A gente vai estar desprotegido, sem munição para enfrentá-lo. Quem vai ter um sistema de defesa pronto para combater uma simples gripe se o tempo todo parece que um leão vai te atacar? Pois então, até aqui foram algumas tentativas frustradas para romper esse ciclo. Isso porque os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, por exemplo, eles podem até oferecer algum alívio, podem ser aliados no trabalho, mas eles ficam focados em oferecer substâncias químicas que imitavam a serotonina e o GABA, por exemplo. Tudo para tentar convencer o seu cérebro de que ele está errado em ficar ligado no sistema de perigo e que ele poderia relaxar. E olha, não tem dado muito certo, especialmente no longo prazo. Até porque uma pílula de serotonina, como é o caso de alguns antidepressivos, não é suficiente para mudar o ambiente ao seu redor que faz o cérebro permanecer assustado e em sobressalto. E as pesquisas estão apontando hoje, desvinculando totalmente a depressão dessa falta de serotonina que vendeu bilhões de dólares em remédios ansiolíticos, sabia? E antidepressivo. Isso aí fica para um outro momento. Mas o que eu quero trazer, o que adianta uma bandeira branca de paz em forma de um comprimido de serotonina química, se tudo ao seu redor indica que você está em guerra, prestes a ser atacada por um leão? Cortisol, adrenalina, tensão muscular, pensamentos ansiosos vão continuar ativos e acumulados e nem vão dar trela para o que aquela serotonina artificial está tentando fazer no seu cérebro. E é aí que entra o meu método de movimentos com o corpo, a meditação em movimento, por exemplo, os micromovimentos antidor, que vão ajudando o seu cérebro a desemperrar a sirene da mente ansiosa. E esses movimentos eles podem ser focados tanto em aliviar as dores físicas como as dores emocionais. Todos os dias eu produzo conteúdos em minhas redes sociais para mostrar alguns desses movimentos que são aperitivos do meu método. Inclusive, eu sugiro que você maratone aqui alguns desses conteúdos que eu vou deixar indicado aqui embaixo, combinado? Porém, eu sei que todo caminho exige um primeiro passo e querendo que você comece a sua jornada hoje para se tornar meu aluno quando tivermos uma oportunidade em aberto, eu separei para o seu começo os 4 mandamentos mais importantes para começar a aliviar as dores da ansiedade e do estresse. Vamos conhecê-los? Mandamento 1. Aprenda a dizer não com generosidade. Nesses meus 20 anos estudando o cérebro e o comportamento das pessoas, eu identifiquei um ponto em comum nos ansiosos crônicos: a imensa dificuldade em dizer não e colocar limites. O não é entendido como uma ofensa, um descompromisso com o outro. Porém, se você não fizer esse exercício, não souber dizer não, você acaba com uma sobrecarga, acumulando mais tensão e reforçando o circuito de ansiedade no seu cérebro. Lembra que eu expliquei que a ansiedade é um mecanismo de defesa e ela só se torna um problema quando se torna crônica e deixa de ter um início, meio e fim? Pois então, dizer sim quando na verdade você deseja negar algo, cria um ambiente de insegurança.
o seu corpo reage disparando hormônios do estresse porque não está disponível para realizar a atividade que você não soube como negar. E fazer isso de forma repetida ao longo dos anos é como colocar mais gasolina no incêndio que já está instalado dentro de você. Aí você pensa, Kelly, mas como eu vou dizer não sem desagradar, principalmente quando o pedido ou a demanda vem de alguém que eu gosto? Olha, primeiro de tudo é sair do piloto automático, podendo sentir o seu corpo e sabendo que essa negativa é uma generosidade com você e com o outro também, que ele acaba aprendendo a dar limites também. Uma das técnicas que eu uso, que pode ser excelente ponto de partida, é você trocar o eu não quero fazer para você do poxa, hoje eu não posso, ou eu prefiro fazer assim. Então é uma maneira de você exercitar esse não, sendo muito gentil com você. Por exemplo, se alguém pede para almoçar na sua casa num dia turbulento, né? Ou num dia só de preguiça que você não quer receber ninguém, em vez de dizer, olha, eu não quero não venha para minha casa, olha, eu prefiro que a gente combine um outro dia, porque hoje eu estou fazendo outras coisas aqui em casa, tudo bem? E eu sei que pode parecer simples, mas se em vez de comunicar ao outro o que você não quer, você aprende a dizer como você prefere fazer, é uma forma de colocar limites com generosidade, com gentileza, trazendo mais calma e tranquilidade para você, para as suas decisões e para quem está ao seu redor. E mais, se você seguir com a meditação em movimento que eu estou ensinando aqui, acredite, você vai ter mais sabedoria e autoconhecimento para definir o que você quer fazer e o que você não quer fazer. E você vai saber atuar, agir na sua vida de uma forma mais próxima do que é importante para você, na hora certa, de uma forma que é justa com as pessoas também que estão ao seu redor. E aí a gente chega ao segundo mandamento. Faça uma coisa por vez. A nossa sociedade errou ao definir que produtividade e eficiência trata-se de alguém que consegue fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, sem tempo para o descanso e para a reparação. Sabia disso? Durante muito tempo se divulgou que uma pessoa boa é multitask, é multitarefas, né? Porém, até do ponto de vista evolutivo, fazer uma coisa por vez é o caminho para uma vida mais tranquila, focada, autêntica e principalmente menos ansiosa. O filósofo coreano Byung-Chul Han explicou no seu livro Sociedade do Cansaço que quanto menos evoluído é um animal, mais necessidade ele tem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E que uma das grandes vantagens evolutivas do homem seria justamente ter sabedoria e capacidade de escolha para fazer uma coisa por vez, sabendo separar prioridades, urgências, desejos e demandas. Ih, parece que não deu certo, né? O próprio filósofo alerta que essa característica de saber o que fazer e quando fazer foi deturpada, pois hoje o desempenho é medido pelo acúmulo de tarefas que alguém faz de forma simultânea. Dormir, parar, respirar e principalmente se concentrar em uma coisa por vez foram tidos como falhas ou perda de tempo. A boa notícia é que se a gente aprendeu que o bom é fazer tudo ao mesmo tempo, também podemos desaprender e retomar nossa capacidade de foco, atenção e restauração. E é por isso também que a meditação em movimento e a atenção plena são tão eficientes para colocar ordem na casa. Eu sei que pode parecer desafiador, mas se você devolve ao cérebro a capacidade de relaxar e sair do modo crônico ansioso, você também fica mais apta a escolher suas tarefas, uma por vez, quebrando padrões de comportamentos ansiosos e obsessivos. Esse, inclusive, é um dos princípios do Mindfulness que eu sou formada pela Unifesp e é o que eu ensino no meu programa também, Liberte a Sua Ansiedade, diariamente. E é por isso que eu sempre recomendo que quem me assiste faça com foco total e atenção no presente, desligando as restrições, reservando esse momento para estar aqui com você. Vai por mim. Um movimento e depois o outro, e uma coisa por vez, são essenciais para um cérebro capaz de desfrutar calma e tranquilidade, com tempo para reparação. E aí a gente vai chegando no mandamento 3. Utilize os calmantes da natureza.
aqui é um ponto importante. Estão na natureza alguns dos mais potentes calmantes que existem. Eu falo das plantas, das ervas, das especiarias e principalmente a comida da terra, a comida natural. Muitas pessoas nem desconfiam, mas os produtos industrializados cheios de químicos não são muito bem compreendidos pelo nosso corpo. Quando você ingere, de alguma forma, você está enviando via paladar um sinal de perigo para o seu cérebro, uma vez que as moléculas precisam ser decifradas para serem digeridas. E isso não ocorre com alimentos naturais, pois como existem desde o princípio da nossa existência humana, a nossa língua, a nossa boca e as memórias evolutivas já associam tratar-se de comida de verdade. É por isso que de forma simplista você pode sentir aquela adrenalina após um fast food. E é por isso que vem aquela sensação de conforto quando você lembra da comida da vovó. O fato é que os alimentos naturais, além de não representarem perigo, ainda têm propriedades calmantes altamente desejadas. Lavanda, bergamota, camomila, o alecrim, por exemplo, são aromas poderosos que têm conexão direta com o cérebro. Agora imagina se você aprender a usar esses recursos comigo e ainda complementar com a meditação em movimento. Quer ver só? Talvez você já tenha escutado que um chazinho de camomila é bom para acalmar os nervos, mas tem um jeito ainda mais especial de usar essa plantinha terapêutica para acalmar a ansiedade e o estresse. Em vez de apenas tomar o chá, a minha sugestão é você inalar profundamente o aroma, inspirando por 10 segundos, preenchendo a sua respiração. Segura, prende por 5 segundos e solta o ar contando 8 segundos. Experimenta. O olfato, ele tem conexão direta com partes nobres do cérebro, especialmente com a região responsável pelas memórias afetivas, segurança e bem-estar. E é por isso que promove um alívio tão rápido. Se junto com a respiração aromática você incluir o balancinho do corpo que a gente vai fazer agora, os resultados são ainda mais certeiros. Experimenta aqui comigo. Se você não tiver um chazinho de camomila ou um óleo essencial, pode só imaginar o aroma, tá bom? Coloca a sua mão direita no braço esquerdo, a mão esquerda no braço direito. Imagina fazendo essa respiração, sentindo o aroma da camomila enquanto você faz o alto abraço, levando o seu corpo suavemente para a direita e para a esquerda. Deixa o maxilar solto, a respiração livre, e vai sentindo o efeito desse balancinho no seu corpo. Mais um pouquinho. E aí você pode parar, faz uma pausa, solta os braços, olha um pouco o ambiente ao seu redor. Como fica esse ambiente? Tá vendo? É por isso que nos meus programas eu ensino os micromovimentos usando todos os órgãos do sentido e ainda reservo um bônus especial para falar das melhores escolhas alimentares para acalmar corpo e mente. E a gente chega no mandamento número 4. Movimente-se sempre, mesmo na crise. Chegando ao último mandamento, que você já deve desconfiar, né? Movimente-se. Movimento é vida, o movimento é a chave para dissipar a tensão e a ansiedade. E a verdade é que hoje a gente vive num mundo que impõe paralisia. Somos sedentários, aprendemos desde sempre a ficar quieto, parado, sentado. Não se mexe menino, não corre e a gente fica sentado ali até como sinal de boa educação. Quem quando criança não ouviu aquela bronca do pai ou da mãe falando para fica quieto, senta direito, fica parado aí, engole o choro, não é verdade? Mas além dessa imobilidade imposta e aprendida de geração em geração, nós também nos condicionamos a congelar sensações e emoções. E veja, congelar é diferente de lidar com elas. Só para citar um exemplo que deixa óbvio, pense uma situação de fato que deixou você mais angustiada, que trouxe um medo para você. Pode ser algo do seu dia a dia, ver uma barata, pensar em pegar um avião, né? Se você tivesse que imitar alguém com medo, qual é a reação instintiva do corpo? Ele se encolhe? Ele trava? Mas o que acontece depois? O corpo treme de medo? Já sentiu aí um chacoalhar
E olha, quando o nosso cérebro comunica ao corpo uma situação de medo ou uma situação angustiante, o corpo ele adoraria um movimento de sacudir, de chacoalhar. E por meio desse movimento, sabe o que a gente faz? Sacode para fora. Consegue informar o cérebro que a gente está dando conta do recado e que a situação de perigo passou. E você vai colocando isso para fora. E claro que eu não estou pedindo você para sair pela rua se chacoalhando por aí, mas é um dos pulos do gato da meditação em movimento e é por isso que eu sou tão apaixonada por ela. Porque da mesma forma que o movimento ele é reativo, ele pode ser preventivo. E quando você inclui pequenas doses de movimentos estratégicos por dia, você vai condicionando o seu cérebro e o seu corpo a saber lidar de uma maneira mais tranquila com qualquer situação que possa aparecer. Você não vai precisar congelar e nem se descontrolar, mas você vai saber como se movimentar para lidar com aquela situação. Quer ver? Experimenta comigo aqui um pouquinho. Essa meditação em movimento eu aprendi em uma formação de meditações indianas e é excelente para mostrar o efeito de você incluir o movimento como uma ação preventiva. E eu imagino que aqui nós estamos todos seguros, mas eu sei que aí no seu corpo podem ter tensões acumuladas dos dias e até traumas de anos. Então vamos chacoalhar um pouco isso para fora com contato e com presença. E aí eu vou te pedir para você balançar o seu corpo, deixando o maxilar solto, deixando a respiração livre, imaginando que você está sacudindo a tensão. Essa é uma técnica deliciosa, você pode alternar os joelhos, sacudir os ombros, balançar os braços. Pode marcar 5 minutinhos, faz uma pausa e para. E observa como o seu corpo fica. E aí nós vamos fazer uma outra técnica de meditação em movimento em que você vai visualizar uma corrida. Você vai levantar uma perna e a outra bem devagar, mas você vai imaginar que você está correndo. Então você pode fazer até sentado, sentada, e visualiza o seu corpo em movimento devagar e suave. E na sua mente você vai imaginar uma corrida, como se o seu corpo correndo estivesse também liberando tensão. Faça, experimente. Se você estiver de pé e quiser alternar suas pernas, como um movimento de corrida em câmera lenta, você pode fazer também. E aí pode parar. Sente o seu corpo, como ele fica quando você faz isso. Esses movimentos que eu estou te mostrando não são yoga nem pilates, mas podem deixar o seu corpo mais livre, relaxado e flexível. E o que é melhor, podem gerar um alívio imediato para você celebrar as festas de final de ano com o corpo livre das dores. Esses são os micromovimentos do meu método antidor, que são suaves, prazerosos e toda pessoa consegue fazer. Se você já tentou de tudo e ainda está sentindo dor, provavelmente é porque ainda não parou para movimentar o seu corpo dessa forma aqui. Mas isso pode mudar com o desafio que eu vou fazer. Dos dias 11 a 14 de novembro, eu vou fazer um evento 100% online para você praticar junto comigo no conforto da sua casa. É o desafio Movimento Sem Dor. Venha trocar a dor pelo alívio com a sequência especial de micromovimentos antidor que eu preparei para você. Serve para quem tem dores na coluna, nos joelhos, nos braços, na perna, no pescoço, dores também em todos os locais do corpo e de todos os tipos de diagnósticos. Milhares de pessoas já encontraram o alívio que precisavam em outros eventos que eu já fiz. E agora chegou a sua vez de praticar e viver o melhor final de ano da sua vida com o corpo renovado e livre da dor. Então, o meu conselho é você agir agora para não perder o prazo de inscrição. Toque no link aqui embaixo para receber o seu ingresso gratuito do Desafio Movimento Sem Dor.